Aspirado é um motor que eu conheço bastante por conta do escapade, já contei essa história outras vezes aqui na garagem, mas a gente passou uma semana com esse carro e eu vou mostrar para vocês os principais detalhes e algumas coisas que ele não tem também. Saudações, pessoal, muito bem, hoje é dia de falar de Peugeot. Olha só que interessante, fazia um tempinho que eu não pegava um Peugeot, eu estou para pegar lá essa versão ou uma outra, a Grife, por exemplo, com motor THP. Há uns bons anos aqui na garagem a gente andou num 2008 THP manual. Quem acompanha o canal há algum tempo vai se lembrar. Hoje em dia não tem mais carro dessa categoria com câmbio manual. A gente andou em Renegade Sport com câmbio manual. Olha só a indústria como foi mudando ao longo dos últimos anos. Bom, o 2008 lá fora ele está numa geração mais nova. Aqui, aliás, a gente tem o E2008, é um carro também que eu quero conhecer, a versão elétrica desse SUV. E justamente tem um estilo mais moderno, mais atualizado, especialmente a parte interna, a gente vê, digamos, coisas mais atuais, né? De qualquer forma, o 2008, nessa geração que ele tem aqui no Brasil, recentemente ele passou por um facelift, então nós tivemos aí, de certa forma, uma mudança visual, ele ficou com um apelo um pouco mais atualizado em relação aos seus concorrentes, mas como a gente vai ver, ele ainda tem algumas coisas um pouco mais antigas no padrão atual de concorrência. Isso é uma coisa importante quando você analisa o contexto automotivo, onde você tem tantos concorrentes para cada modelo, você tem 5, 6, 7 concorrentes muitas vezes, então é uma coisa importante mudar. Bom, temos versões aspiradas e versões turboalimentadas. Essa é a Style, eu acho uma das versões mais legais do ponto de vista dos detalhes, né? Essa é uma versão que ela tem uma jovialidade de certa forma. Então, um reestilizado há alguns anos, ficou bem legal. Pintura então da grade, com o preto brilhante, isso deu um estilo diferente para o carro. Também aqui acompanhando a caixa de roda, essa moldura toda de paralama, eu acho que isso acabou dando uma jovialidade para o modelo. Rodas de 16 polegadas, capas de retrovisores e essa outra questão também que a gente tem aqui, que é uma coisa que virou moda no Brasil atualmente, entre os SUVs, que é a pintura preta do teto. Tem gente, até outro dia eu vi que carro que era, eu vou lembrar, mas porque era um carro mais antigo, um SUV mais antigo, e o cara pintou o teto também. E era de vermelho ainda, para piorar um pouquinho. Mas enfim, cada um faz o que quer, gosto é gosto, claro. Só um comentário. Mas aqui ó, o detalhe, né, da pintura preta, para justamente também atualizar ele nesse sentido. E a traseira também, você pega a versão mais atual, ela tem lanternas aqui um pouco mais incorporadas na carroceria, que fica uma coisa até mais bonita também. O detalhe interessante da pintura preta é que ela vai até embaixo ó, da tampa. Então a gente tem essa pintura aqui na tampa, parece um carro bicolor, inclusive, parece não somente o teto. Outra coisa interessante para olhar é isso aqui, ó. Freios a disco na traseira, é uma coisa que as marcas aqui no Brasil não gostam muito de colocar, mas ele tem, então vale salientar. Ponto positivo aí para Peugeot. Bom, detalhe aqui do porta-malas, é engraçado porque ele não tem aquelas cordinhas, né? Inclusive para subir junto à tampa, você tem que subir manualmente. Tem uma certa litragem. Para propósito do carro, eu vi muita gente reclamando, mas talvez até combine. Se a gente for pensar no contexto de proposta, claro, com o Porsche, e aí, garotinho, avaliando o carro, gostou? Não? Gostou ou não? E aí, fala aí, meu filho. Bom, aqui o detalhe do padronagem, já vou falar, mas a gente aqui nesse banco traseiro, ele tem um espaço um pouco menor, principalmente para quem tem um pouco mais de 1,70 m, vai sofrer um pouquinho aqui. Lembra muito, inclusive, escapade 206, esse espaço. Mas não temos, por exemplo, entrada USB ou saída de ventilação. Cara, isso aqui, no contexto atual, eu acho que é uma coisa importante que deveria ter. Outra característica curiosa é que ele é um carro analógico sobre vários aspectos, né? Sob vários aspectos. Entre eles aqui, a gente está acostumado a testar carro toda semana e com chave presencial. E daí a gente chega aqui, não temos chave presencial para abertura da porta. E vocês vão ver lá dentro também, para dar a partida, a gente fica procurando um botão, é muito curioso. Por outro lado, algo que eu gostei nesse carro foi a padronagem do banco. Eles mesclaram o tecido com esse corino, ficou uma ideia, justamente combinando com essa ideia do carro mais jovem, jovial, eu acho que combinou bem e casou bem com a proposta.
Muito bem, aqui dentro, olha só o que eu falei, temos a boa e velha chave. A gente até desacostuma, né? Eu não desacostumo, digamos assim, porque como tem o Fusca, o Opala, os carros antigos, eu estou sempre ligado nessa questão de carro analógico, digamos assim, porque eu estou acostumado. Mas um carro atual a gente quase não vê mais isso. A gente vê menos em carros de entrada, em veículos de entrada. Bom, aqui dentro o painel, esse painel da Peugeot, que a Peugeot inaugurou há alguns anos, é bem acertado, o conceito é muito bom, a visualização aqui do painel, é um painel todo analógico, volante multifuncional. Esse volante multifuncional, isso que eu falo, que o carro tem uns aspectos que são mais antigos. Daqui a pouco eu vou falar dirigindo das impressões e do preço, e eu vou comentar uma coisa interessante. Eu acho que o 2008 é um carro que, se a Peugeot situasse ele abaixo dos 100 mil reais, ele seria um carro com potencial maior, porque ele ainda está numa fase anterior ao que a gente vê hoje na concorrência. Mas seguindo aqui, então, detalhe do volante, o volante basicamente você atende o telefone, ele levanta o volume e muda a faixa. Basicamente é isso. E aqui atrás a gente tem o Cruise Control. Então o volante legadas, aqui nós temos a necessidade de conectar o cabo do telefone, Apple CarPlay, Android Auto, com cabo, isso a gente viu no Mercedes elétrico agora, então dá para perdoar até a Peugeot, vai por conta disso. Uma coisa que eu achei interessante é esse espaço do passageiro, o porta-luva é recuado, o painel é recuado ali. E olha o tamanho desse porta-luva. Sem brincadeira, cabe uma caixa de pizza aí, porque é grande. Eu acho que é uma ótima qualidade, vale ressaltar, que às vezes a gente pega carro para testar, voltando aqui, às vezes eu pego o carro para testar, você precisa botar alguma coisa, que nem aquela caixinha preta que é do óculos escuro com grau, que eu uso muitas vezes nas matérias, e a gente não encontra espaço para colocar as coisas, documento e essas coisas. Então, um porta-luva generoso, gostei, um ponto forte desse carro, gostei bastante. Seguindo por aqui, ar-condicionado de 2 zonas e o câmbio de 6 velocidades. Sendo que a Peugeot usou anos esse motor 1.6, vou chegar nele agora, e o câmbio de 4 velocidades era muito criticado. Agora tem um câmbio de 6 velocidades, eu vou falar sobre ele dirigindo. Uma coisa que eu realmente não gostei, eu achei que não é bem acertado no carro, é isso aqui, esses porta-copos. É para caber um copo mesmo, mas hoje em dia você tem que ver que a gente usa essas garrafas de água, o famoso squeeze, meio litro, pequeno, né, padrão. Ó, ele não cabe aqui, e aqui na frente, ó, também ele não cabe, tá vendo? O porta-copo da Peugeot tá meio complicado. E para fechar essa parte, o conhecidíssimo motor aspirado de 1,6 litro com 16 válvulas, flexível aí com 113 e 120 cavalos. Esse motor realmente eu conheço bem e é um motor que particularmente eu gosto bastante. Tivemos escapade em casa, 8 anos, e realmente esse motor 1.6 da Peugeot é um ponto forte, mas eu vou comentar sobre o aspecto dele atual no mercado frente à concorrência. Muito bem, Peugeot 2008. Bom, eu vou começar falando, acho que inicialmente, do conjunto mecânico. Me reencontrei, eu comentei agora há pouco, né, que eu me reencontrei com esse motor 1.6 16 válvulas. Esse motor da Peugeot, esse motor aspirado da Peugeot, é um motor que eu considero muito bem acertado. Ele funciona bem em rotações altas, porque assim, logicamente, mantidas as proporções, a gente vê que 16 válvulas é meio como que um turbo, né, mantidas as proporções. Tanto que na década de 90 eles vieram com força, se lembra? A 1.0 16 válvulas, a ideia que não deu muito certo e tal, mas a ideia foi evoluindo, e na verdade carros da época que funcionavam melhor eram os de litragem maior. Então 1.6, uns 1.8 16 da Honda, 2.0 16, 2.5 16, são motores aí que realmente funcionavam melhor com cabeçote multiválvulas. O próprio Cosworth, né, 2.3 16, também um motor que em alta ele rende muito bem, em baixa você percebe que o carro ele tem menos força, justamente porque tem que abrir todas as válvulas e tudo mais. Essa questão a gente nota muito também, né, nesse motor, que é um motor de concepção mais antiga. Essa é
é uma característica desse carro, dessa versão. Tem essa versão com o THP que eu quero conhecer em breve, mas essa aqui ainda é um motor de concepção um pouco mais antiga. Mais antiga, mas não é ruim. Uma coisa interessante sobre esse motor de 16 válvulas é justamente a questão da... Olha lá. É justamente a questão da abertura das válvulas e como esse motor trabalha bem em rotações mais elevadas. Então você vê, dando giro, a gente vê que o motor funciona bem, ou seja, você dá o kickdown, ele volta umas 2 marchas e vem com força. É claro que se a gente analisar o contexto, os seus concorrentes, a gente vai ver que ele acaba devendo, ficando um pouco aquém em relação a outros turboalimentados. Mas, de qualquer forma, em termos de motorização, principalmente em giro alto, você percebe que ele rende bem, ele tem uma vitalidade. Eu lembro quando viajei muito com Escapade, eu tinha um Moonlight, meu irmão tinha Peugeot Escapade, 8 anos a gente tivemos esses 2 carros. Lembro que eu saía do pedágio e era manual só, né, o Escapade, e ia lá nos quase 6.000 giros, era bem legal. Mas na cidade ele apresenta aí, digamos, o seu ponto mais fraco, uma subida, tal, porque ele tem que abrir, tem que encher. Então a questão é só mais o desempenho para um regime de rotação ou outro. Manutenção é algo que eu acho um ponto forte nesse motor. Ele é um motor muito elástico, falei da parte técnica do uso, e de manutenção eu lembro que trocando óleo todo ano eu comprava sempre 1 litro a mais. Esse litro a mais ele ia consumindo ao longo do ano, o óleo dava uma baixada, é um motor que vai consumindo óleo. Então o 1.4, uma vez por ano, eu sempre olhava, né, o nível do óleo em casa, na garagem, motor frio. Mas o 1.4 ele não baixava nada, nem 1 milímetro. Talvez 1 milímetro. Mas esse aqui dava uma baixadinha. E é engraçado, né, como a diferença dos motores. Mas você ia lá, completa o óleo, sossegado, manutenção normal em 8 anos de uso. E rodava, hein? Ia para o interior muitas vezes, meu irmão usava todo dia. Rodava bem. E esse motor é casado aqui com o câmbio de 6 velocidades. Esse câmbio de 6 marchas, ele é bem escalonado. Assim, você roda, você está a 70 por hora, muitas vezes no plano, ele está lá já em 5ª marcha. Então ele se esforça para procurar ser mais eficiente. E às vezes ele não muda a marcha, mantém a primeira, que é quando eu estou saindo da garagem. Mas é uma característica aí do carro. Então, ou seja, eles fizeram o que parecia mais interessante nessa configuração de motor e câmbio. Uma coisa que eu particularmente acho que o carro fica devendo um pouco é quando a gente fala da questão dos valores, a questão de preços desse carro. Eu acho que se a Peugeot tivesse uma estratégia aí mais agressiva e colocasse algo em torno abaixo de 100 mil reais, eu acho que a gente teria um carro mais competitivo no mercado. Que eu expliquei das gerações e tal, mas eu acho que o valor dele está um pouco alto, porque você pega carros de concorrente, por exemplo, você pega um Pulse 1.3 automático, que é um carro que acaba entrando nessa história e acaba compensando mais. Enfim, digamos em idade de projeto e tudo. Então eu acho que esse acerto de valores seria interessante. Enfim, em breve falaremos da versão THP, sábado em São Paulo, o trânsito todo parado, maravilha. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, um grande abraço.